Hoje no Tariki Notícias, Avaí declara emergência e ordena retiradas devido a inundações. Alexandre de Moraes reabre o prazo para a defesa de Daniel Silveira contestar denúncia da Procuradoria-Geral da República. Partido de Angela Merkel tenta encerrar o caso das máscaras que levou à expulsão de parlamentares por receberem comissões. Derramamento de óleo na pista principal cancela voos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Governante regional de Madrid, na Espanha, renuncia e convoca eleições antecipadas. Primeiro-ministro da Tailândia joga spray de antisséptico em repórteres. Eu sou Tarik Elakis e está no ar o Tariki Notícias. Boa noite. O governo do estado do Avaí, nos Estados Unidos, declarou uma emergência depois que chuvas intensas causaram inundações, deslizamentos de terra e o temor de problemas em represas. Foi ordenada a retirada de milhares de pessoas de regiões ameaçadas para elevação das águas. A medida foi tomada depois que uma represa transbordou na ilha de Maui, forçando retiradas e destruindo casas. A condição insatisfatória da represa já havia condenado a uma remoção neste ano, segundo disse o Departamento de Terras. Espera-se um clima ruim até amanhã e até sexta-feira. E alertas de inundação continuaram em vigor pelo segundo dia. A declaração de emergência sobre os condados de Avaí, Maui, informou o escritório do governo em um comunicado que o período de alívio de desastres nestas duas ilhas vai até o dia 8 de maio. O Departamento de Gerenciamento de Emergência de Honolulu orientou as pessoas a deixarem Alewa, uma comunidade de alguns milhares de pessoas ao norte da capital estadual Honolulu. A rede Avaí News Now noticiou que 2 pessoas foram arrastadas pelas águas ontem. Uma delas, um homem de 27 anos que foi resgatado pelas autoridades, e uma busca pela outra recomeçaria hoje. Bom, e aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reabriu o prazo para que a defesa do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, possa se manifestar sobre a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República. Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da defesa do deputado, que argumentou não ter tido acesso ao inquérito que apura a produção e divulgação de fake news e o que apura a organização e financiamento dos atos antidemocráticos, nos quais Daniel Silveira é investigado. Os advogados terão agora mais 2 semanas para apresentarem resposta às acusações da Procuradoria-Geral da República. Apesar da decisão, o julgamento marcado para amanhã para discutir o recebimento da acusação da Procuradoria contra Daniel Silveira segue na pauta, segundo o STF. Entretanto, ele pode ser adiado. Os ministros podem julgar na sessão de amanhã a situação da prisão do deputado. A defesa pediu a soltura dele e a Procuradoria-Geral da República defendeu que ele deixe a prisão e use tornozeleira eletrônica. Alexandre de Moraes disse que a decisão hoje atende ao amplo direito de defesa. Daniel Silveira foi preso no dia 16 de fevereiro depois de divulgar na internet um vídeo em que ele defende o AL-5, o instrumento mais duro da ditadura militar, e a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é inconstitucional. A prisão foi ordenada por Alexandre de Moraes e confirmada pelo plenário do Supremo. No dia 19 de fevereiro, a Câmara também referendou a prisão. Logo após a prisão, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado ao próprio Supremo. A denúncia foi feita no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos que apura a organização e o financiamento de atos que defendem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Os procuradores avaliaram que depois do vídeo já existiam elementos suficientes para denunciar o deputado Daniel Silveira. Esses crimes estão previstos no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional. A acusação ainda cita outros 2 momentos em novembro e dezembro do ano passado, em que o deputado divulgou mensagens com apologia à ditadura e à atuação das Forças Armadas contra o STF. E olha, na Alemanha, o Partido Cristão Democrata e seu partido aliado
tentaram encerrar o caso das máscaras, no qual 2 parlamentares estão envolvidos no caso. Os deputados George Nuslen e Nicholas Lobel receberam direta ou indiretamente comissões de centenas de milhares de euros pela compra de máscaras. Desde então, foram expulsos de seu partido. Agora, os seus ex-colegas pedem para que os 2 declarem os benefícios recebidos. Eles deverão comprovar antes desta sexta-feira à noite que em 2020 e 2021 não receberam benefício econômico diretamente ou através de uma empresa, pela compra ou venda de produtos médicos como equipamentos de proteção contra o coronavírus, segundo uma carta enviada pelos líderes do grupo parlamentar. O assunto levou à abertura de uma investigação por fraude e corrupção por parte do Ministério Público de Munique. Chega em um momento ruim para o partido da chanceler alemã Angela Merkel, a poucos dias das eleições regionais, que serão uma prova antes das eleições de setembro, que marcarão o fim da era Angela Merkel. O partido de Angela Merkel perdeu vários pontos nos últimos dias nas pesquisas, apesar de se manter na liderança dos partidos políticos em intenção de votos. Bom, a gente volta agora para o Brasil, porque o derramamento de óleo na pista principal cancelou voos do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, hoje de manhã, das 6 da manhã até as 11 horas da manhã. Apenas a pista auxiliar ficou operando. No total, 22 voos foram cancelados e outros 3 desviados para o aeroporto Tom Jobim, também no Rio de Janeiro. O incidente foi provocado por um caminhão da Infraero que durante a madrugada fazia o trabalho de manutenção do asfalto com a retirada da borracha que fica na pista após as manobras de pouso e decolagem. Bom, e vamos voltar agora para a Europa, porque a governante regional de Madrid, na Espanha, conservadora Isabel Díaz Ayuso, dissolveu seu governo e vai convocar eleições antecipadas, segundo anunciou hoje o vice Ignacio Aguado, do partido de centro-direita Ciudadanos, que governava a região da capital em coalizão com os conservadores. Isabel Díaz Ayuso decidiu renunciar às suas funções, convocando eleições antecipadas, segundo disse o vice-governante Aguado a repórteres. A informação foi anunciada depois de o partido Ciudadanos romper com o governo dos conservadores do Partido Popular da região de Múrcia para tentar governar com os socialistas. Bom, então, e o primeiro-ministro da Tailândia, Prayut Chan-o-cha, pulverizou desinfetante para as mãos em jornalistas para evitar responder a perguntas sobre mudanças no governo ontem. Os jornalistas tentaram proteger seus rostos quando o primeiro-ministro jogou o desinfetante. Isso aconteceu em uma entrevista coletiva após uma reunião de gabinete da sede do governo. 3 ministros foram demitidos no mês passado. Eles foram condenados na justiça por insurreição. Os 3 participaram de protestos em 2014 que culminaram em um golpe militar naquele ano. Os 3 e outros 5 políticos estavam entre os 26 líderes de um grupo condenado por insurreição, obstrução de eleições e invasão de propriedades do governo durante protestos de rua de oposição ao governo que antecedeu o atual. Bom, e o Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá lá no nosso canal. Deixa seu like, se inscrevam no meu canal e me acompanhem também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira para vocês e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Valeu, tchau!